Então, durante esse vídeo, eu vou estar resolvendo uma questão que trata a respeito do Teorema de Euler. E a questão ela diz: seja f igual a 1 menos x elevado a 2 terços, mostre que f de menos 1 é igual a f de 1, mas não existe um número c nesse intervalo aberto de menos 1 até 1, tal que a derivada nesse ponto c seja igual a zero. E por que isso não contradiz o Teorema de Euler? Então, vamos inicialmente mostrar que o f de menos 1 é igual a f de 1. Então, de f de menos 1, a gente tem 1 menos 1 elevado a 2 terços. E isso aqui vai ser justamente a raiz cúbica de menos 1 terço ao quadrado, né? Então, eu vou ter 1 menos 1, então f de menos 1 é igual a zero. Daqui eu tenho que o f de 1 ele é igual a 1 menos. Então, eu já vou colocar aqui no formato de raiz. Então, eu vou ter raiz cúbica de 1 ao quadrado, certo? É a mesma representação, significa a mesma coisa. Então, daqui eu tenho que o f de 1 é igual a 1 ao quadrado dá 1, raiz cúbica de 1 também é 1, 1 menos 1, 0. Então, a gente encontrou que o f de menos 1 é justamente igual ao f de 1. Da derivada dessa função, a gente vai ter o seguinte. A gente tem que f de x, a derivada dessa função f de x é igual a 1 menos o 2 terços desce, né? Então, vou ter 2 terços que multiplica x elevado a 2 terços menos 1, eu vou ter menos 1 terço. Então, daqui eu encontro que a derivada de f de x é igual a 1 menos 2, 3, raiz cúbica de x. Então, se a gente observar bem, existe um ponto aqui em que essa derivada não pode acontecer, que é justamente no ponto igual a zero, que eu vou ter raiz cúbica de zero, que dá zero. Então, 3 vezes zero dá zero, então eu vou ter 2 sobre zero. E eu chego numa indeterminação. Então, não existe na derivada dessa função quando x assume valor igual a zero. E isso não contradiz o teorema de Euler. Não contradiz o teorema de Euler. Não contradiz. Por quê? Observando o teorema de Euler, ele diz que f é derivável no intervalo aberto a b. Então, no caso, a gente tem o intervalo aqui de menos 1 até 1. E o zero, por sua vez, ele está presente nesse intervalo e a gente encontrou que a derivada nesse ponto zero não existe. Logo, a gente encontrou uma falha, certo? Aqui, nessa segunda regra do teorema de Euler. Então, isso não contradiz o teorema de Euler, uma vez que não existe essa derivada no ponto zero. Então, não contradiz o teorema de Euler, pois no dado intervalo, que é o intervalo de menos 1 até 1 aberto, não existe a derivada em todos os pontos. Certo? E foi comprovado que não existe na derivada dessa função quando x é igual a zero, certo? A gente chega numa indeterminação.